levantar, fiquem à vontade. Se quiserem ficar sentados. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Amém, amém. Viva o poder de transformar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, nos diz o seguinte a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Forte poder. É isso que temos. O forte poder de Deus. E nós precisamos vivê-lo. O inimigo anda ao redor procurando quem possa tragar, mas nós temos o poder de Deus para persistir, para não nos desviarmos, para não prestarmos atenção às manobras do inimigo para nos enganar. Nós continuamos em frente na direção do alvo, do cumprimento da grande comissão, porque conhecemos quem nos chamou, quem nos ordenou e vivemos para Ele. Viva o poder de transformar.
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e conforto. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé.
E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória, e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora, e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência, eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente
Compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você há recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que em todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Bom dia, meus filhos, graça e paz. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos continuar o nosso estudo em Gênesis e nós vamos estudar sobre escolhas e consequências. Você já parou para pensar que toda escolha que nós tomamos, elas têm as suas consequências? Você pode falar, pastor, mas isso é óbvio. Pois é, mas mesmo as coisas óbvias, muitas vezes precisam ser repetidas e lembradas. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa manhã. Vamos relembrar esse princípio tão básico e tão elementar, que
porque as nossas escolhas possuem consequências. Oremos. Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Deus, porque durante essa semana o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, tem nos guardado e nos dirigido em cada momento e em cada circunstância. Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor, em sua infinita graça, nos dê a direção que somente a Tua Palavra é capaz de nos dar, e que nós possamos ser moldados à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui agora em Gênesis no capítulo 10, e hoje nós vamos estudar o capítulo 10, o capítulo 11 e o comecinho do capítulo 12. Nós vamos estudar a história de Noé, seus descendentes Sem, Cã e Jafé, os filhos deles e o comecinho da história de Abraão. E você vai falar, pastor, eu estou vendo aqui esse texto só tem linhagem árvore genealógica. Daqui dá para extrair alguma coisa do que você está falando de escolha e consequência? Eu garanto que dá. E nós vamos ver. A primeira escolha e consequência que nós vamos estudar se encontra no capítulo 9. Ainda no finzinho do capítulo 9. Ela fala da história de Sem, Cã e Jafé e o seu relacionamento com seu pai Noé. Logo após o dilúvio, quando as coisas se acalmaram, Noé plantou uma vinha. E dessa vinha Noé tirou o vinho para tomar. E infelizmente Noé se embriagou e ficou nu. O primeiro filho a encontrar Noé foi seu filho Cã, ou Cão, dependendo da tradução. Cã, ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele escolheu desprezá-lo, agir com falta de respeito, e foi contar a seus irmãos, num sentido meio que brincalhão, tirando barato, desrespeitando mesmo seu pai, e chamou Sem e Jafé para verem o estado do pai. Sem e Jafé, ao contrário de Cão, eles olham a nudez do pai e cobrem-na. Cobrem-na de costas até, demonstrando um completo respeito. Após a embriaguez, Noé desperta, e ao saber disso que aconteceu, ele se revolta. E ele diz para Cão, maldita seja Canaã, maldito seja Cão e sua descendência, e bendito seja a descendência de Sem e de Jafé. Você percebe que aqui nós temos dois tipos de comportamento? Um comportamento representado por Cão, o qual escolhe desprezar aqueles que estão acima de você, o qual escolhe desprezar suas autoridades, o qual escolhe desprezar o seu pai. Do outro lado, nós temos Sem e Jafé, os quais escolhem honrar o seu pai, mesmo diante do seu erro. As consequências dos dois comportamentos são distintas. A Cão cabe a maldição, a Sem e a Jafé a bênção. Você consegue perceber nesse relacionamento entre pai e filhos algum tipo de relação com os 10 mandamentos? Especificamente aquele mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem na terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Infelizmente, em nossa geração, cada vez menos se tem o devido apreço pela autoridade. Hoje é necessário que nós reensinemos os pais a serem pais.
é cada vez mais difícil nós encontrarmos filhos que de fato honrem os seus pais. Filhos que de fato respeitem os seus pais. É cada vez mais raro nós encontrarmos filhos que ouçam os seus pais. Noé era um homem que nós já vimos no passado, ele andava com Deus. Mas mesmo esse homem que andava com Deus, ele é capaz de errar. E aqui nós temos na história escrita que ele errou. E é interessante que nós muitas vezes usamos o erro dos nossos pais, o erro das nossas autoridades, para justificar a nossa falha. O que o texto nos mostra é justamente o oposto. Ele nos diz que, independente do erro dos nossos pais, nós devemos sim honrar e obedecer às nossas autoridades. Eu posso até ampliar e não apenas falar de pai, mas eu posso falar de autoridades. Posso falar de governantes. Posso falar de professores e chefes. Nós, como cristãos, quando colocados em situação de subordinação, não nos cabe a revolta ou mesmo a insubordinação. Pelo contrário, nós devemos ser fiéis e honrar aqueles que estão acima de nós. Da mesma forma que fez Sem e Jafé. Isso parece estranho hoje em dia, não é? Hoje em dia o que nós mais ouvimos e vemos são pessoas que desonram as suas autoridades. O mais triste ainda é que em muitos círculos cristãos nós ouvimos isso. Eu não estou falando de você concordar com tudo que o seu pai faz, com tudo que sua autoridade faz. Nós podemos e devemos discordar daquilo que é errado. Agora, discordar é uma coisa. Desonrar é outra completamente diferente. Eu posso discordar da minha autoridade, mas em honra e submissão eu obedeço. E eu o ganho pelo amor. É por isso que Noé abençoou seus filhos, Sem e Jafé. Porque eles escolheram honrá-lo ao invés de desprezá-lo. Meu filho, que você possa ser um exemplo de honra às suas autoridades. Mesmo aquelas que você não concorda. A Bíblia mais para frente nos ensina que toda autoridade emana do Senhor. Só por esse motivo já seria suficiente para que nós honrássemos aqueles que estão acima de nós. Mas mais do que isso, nós devemos honrá-los simplesmente pelo fato de que Deus nos orienta a ser assim. Não é algo que está em fase de argumentação. É algo que é um mandamento. Então, honre. Não discuta, honre. Trate seu pai e sua mãe com a devida honra. Dê a eles o devido respeito. Trate suas autoridades com honra, com o devido respeito. Ore por elas, mesmo que você não concorde com elas. E assim nós daremos bom testemunho e principalmente seremos abençoados por Deus. Ok? Passado algum tempo, as gerações de Sem, Cã e Jafé se desenvolvem e na geração de Cã surge um homem especial. Aqui no versículo 8 do capítulo 10. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 8 e 9 fala o seguinte. Falando dos filhos de Cã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10 diz: o princípio do seu reino
foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Guarde bem que Nimrod foi um grande homem, um homem poderoso, que governou a cidade de Babel. O texto segue demonstrando a linhagem dos filhos de Jafé, de Sem e de Cã. Quando a gente chega no capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babel. Quem é que era o governante da cidade de Babel? Nimrod, que era filho de Cã. O que você quer dizer com isso, pastor? É que aqui nós temos a nossa segunda escolha e consequência. Nimrod era poderoso? Era. Mas Nimrod não se contentou com aquilo que Deus lhe dera. E a soberba tomou conta do coração de Nimrod. E Nimrod decide, juntamente com seus irmãos, construir uma torre até o céu. O versículo 4 descreve bem isso, olha só o que fala. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o objetivo de Nimrod ao construir a Torre de Babel? Ser maior que Deus. Ele queria receber a honra que era devida somente ao Senhor. Nimrod faz uma escolha mais uma vez. Da mesma forma que Cã e Jafé fizeram uma escolha no capítulo 9/10, Nimrod faz uma escolha no capítulo 11. E ele opta. Ao invés de dar honras a Deus, ele prefere trazer para si toda a honra e toda a glória. Mais uma vez, nós vemos que isso que acontece com Nimrod, esse sentimento, acontece conosco também. Quantos de nós começam no caminho do Senhor, o Senhor as abençoa, o Senhor as torna frutíferas, e em determinado momento, essas pessoas se esquecem de Deus. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez isso tenha acontecido com seu filho, com seus pais. O sentimento do orgulho e da soberba pode acontecer com qualquer um. O grande problema de escolhermos esse caminho é a sua consequência. E a consequência está justamente aqui no versículo 7, que fala assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Versículo 8 diz: e o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. O mesmo Deus que abençoa é capaz de fazer cessar a bênção, e não apenas isso, tornou o nome de Nimrod insignificante na terra. O maior desejo de Nimrod era se fazer conhecido, ser o homem mais conhecido, receber toda a honra e toda a glória. E como consequência, Nimrod acaba sendo simplesmente esquecido. Passando a sua história, sua vida, Nimrod se torna uma sombra daquilo que ele já foi. Ao cabo de 3, 4 gerações, ninguém mais sequer ouviu falar de Nimrod. E hoje, nós conhecemos a história de Nimrod não como um homem com um legado, mas como um alerta. Não tomem o caminho de Nimrod. E esse mesmo alerta é o alerta que eu faço a vocês essa manhã. Não tomem o caminho de Nimrod. Não tentem ocupar o lugar que pertence somente a Deus.
Você vai dizer, pastor, eu nunca faria isso. Cuidado. Quando você diz isso, você está a apenas um passo de tomar essa escolha. Quando nós dizemos que nunca vamos fazer algo, nós estamos a apenas um passo de cair. Seja humilde. Consagre ao Senhor em todo o tempo. Se consagre ao Senhor em todo o tempo. Lembre-se que tudo que você tem provém do Senhor. E renda-lhe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ainda que os outros o elogiem, ainda que os outros o aplaudam, que você, no seu interior, no seu subconsciente, que você sempre possa ter a certeza de que não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Escolhas e consequências. Nimrod escolheu trazer sobre si toda a honra, e a consequência disso foi que Nimrod acabou esquecido. Não faça essa escolha. Escolha honrar a Deus. Escolha glorificar a Deus em tudo o que você fizer. E deixe a sua preocupação com o legado nas mãos de Deus. A Ele sempre seja toda a honra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único que merece receber a nossa honra, glória e louvor. Nunca se esqueça disso. Uma terceira escolha e consequência se encontra no capítulo 12. A história segue mais um pouquinho e nós temos a narrativa da linhagem de Abrão, que ainda nesse momento era simplesmente Abrão. Ele ainda não era Abraão, ainda não tinha tido um contato pessoal com Deus, a ponto de poder ter o seu nome mudado. Nós já vamos chegar nessa história. Mas hoje o nosso personagem ainda é Abrão. E Abrão, ele é exposto a um momento chave que eu tenho certeza que você conhece muito bem, que se encontra no capítulo 12, versículos 1 até 4. E diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Meus filhos, essa escolha de Abrão, ela é muito séria. É uma escolha que, quando a gente olha esse texto, nós temos a tendência de minimizar o peso dessa escolha. Abrão, pai da fé, como nós o conhecemos, nesse momento já tinha passado metade da sua vida. Ele já estava com 75 anos. Naquela época os homens viviam mais tempo. E Abrão, ele já estava estabelecido juntamente com seu pai. Abrão não conhecia Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. Pelo contrário, nesse momento, Abrão ainda era filho de pais idólatras. No entanto, Deus escolhe Abrão. E Abrão escolhe ouvir ao Senhor. Deus diz a Abrão: sai do meio que você está. Deixe tudo
o que você construiu até agora. É isso que quer dizer: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Deixe tudo o que ele construiu e comece uma nova história comigo. Quantas vezes o Senhor nos diz o mesmo? Deixe aquilo que o mundo tem a oferecer, que já era muito no caso de Abrão, e comece uma nova história comigo. Não tenha medo do que você pode perder. Apenas confie em mim e eu te farei uma bênção onde quer que você esteja. E Abrão, o texto diz no versículo 4, ele fez como o Senhor lhe ordenou. É interessante o padrão de obediência que a gente começa a enxergar na Bíblia, não é? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus e fez tudo como o Senhor lhe ordenara. E agora Abrão, da mesma forma, anda com Deus. Mais uma vez, uma escolha com uma consequência. A escolha de Abrão fez com que o seu nome fosse bendito. A escolha de Abrão fez com que ele fosse uma bênção onde quer que ele fosse. Onde mesmo hoje o nome de Abraão é respeitado por cristãos e muçulmanos. Olha só o peso disso. Até mesmo não crentes honram esse grande homem de Deus, o Pai da fé. Mais para frente, e aí a gente vai encontrar um paralelo desse texto, nós vemos o nosso Senhor Jesus dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você consegue enxergar o paralelo? Deus dizendo a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Eu não te garanto nada. Te garanto que estarei contigo. Jesus olha para nós e nos diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe tudo para trás. Tome a sua cruz e me siga. O que tem em comum entre essas duas ordenanças? A fé. Para nós conseguirmos fazer essa escolha, que foi a escolha que Abraão fez no passado, e que Jesus nos desafia a fazer hoje, é necessário que tenhamos fé. E a fé é algo que somente o Senhor é capaz de nos dar. Ora, se o Senhor nos desafia a vivermos essa vida pela fé, é porque Ele nos garante que estará conosco, da mesma forma que esteve com Abraão. Ele nos garante que estará conosco. Aliás, o próprio Jesus nos diz isso em Mateus 28. Mateus 28, 20, quando Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Escolha e consequência, nesse nosso terceiro exemplo, depende de fé. Deus ainda quer fazer de você uma bênção onde quer que você esteja. Mas o preço hoje não é sair da sua terra e da sua parentela. O preço hoje é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Aceite pagar o preço de ser um verdadeiro seguidor de Jesus, e não apenas alguém que se relaciona com o Senhor a fim de buscar alguma troca. Eu já falei isso outras vezes: quem promete sucesso na terra não é o Senhor, é o diabo. O Senhor promete que estará sempre conosco, e Ele nos conclama: tome a minha cruz e siga-me.
Que escolhas você precisa fazer? Talvez você se enquadre no primeiro exemplo e esteja sendo desafiado a escolher não honrar os seus pais, não honrar as suas autoridades. Talvez você esteja no segundo exemplo, onde você está deslumbrado com todo o sucesso que você tem tido nesse presente tempo e tem sido tentado a se esquecer de Deus e a buscar seguir a sua própria vida, buscar trazer a sua própria glória. Ou talvez você se enquadre no terceiro exemplo e você esteja sendo tentado a não negar a si mesmo, a não tomar a sua cruz. Talvez esteja com medo do incerto, do duvidoso, do que pode acontecer com você. Escolhas e consequências. A minha oração nessa manhã é para que você possa fazer como Sem e Jafé, que escolheram honrar o seu pai e suas autoridades. Que você não seja como Nimrod, o qual se esqueceu de Deus. E que você seja como Abraão, o qual mesmo diante da incerteza, pela fé, ele adentra o desconhecido e se torna abençoado. Que você possa tomar a cruz, a sua cruz, e seguir a Cristo pela fé. Talvez você tenha muito que pensar nessa manhã e você vai ter o dia inteiro para pensar nisso, né? Eu espero que o Espírito Santo te convença daquilo que você precisa ser convencido. Eu espero que você viva uma vida composta por boas escolhas. E boas escolhas sempre estão relacionadas com trazer glórias a Deus. Não tenha medo de fazer as escolhas que devem ser feitas, porque pela fé nós cremos que o Senhor está conosco a nos sustentar, a nos conduzir e a nos guardar de todo o mal. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, nós te louvamos pelo seu infinito amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu consagro nessa manhã cada um dos filhos que o Senhor me confiou. Eles são teus, ó Deus, eles são teus. Tu me confiaste cada um deles, e eu te suplico que o Senhor os abençoe em suas escolhas e que eles possam sempre tomar decisões que glorifiquem ao Senhor, que eles possam tomar a sua cruz e seguir-te, custe o que custar, que eles sejam um exemplo onde quer que eles estejam, e que em tudo que eles fizerem, que o seu nome seja glorificado e exaltado. Nos dê um dia na tua presença, um dia de paz e de renovo, e que logo mais à noite possamos estar juntos para cultuar a Ti e celebrar o Senhor, que é tão bom e que tem feito tanto para conosco. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus filhos, que a doce paz do Senhor esteja com vocês. Que a graça e a paz do nosso Deus e as consolações do seu Santo e doce Espírito possam estar com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, e que onde quer que vocês estejam, que haja paz. Que Deus os abençoe e até a noite, meus filhos.